Bom dia, amados, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, não sai daí. O Senhor vai depositar boas sementes no teu coração. Vamos desfrutar de uma série maravilhosa que irá nos edificar, queridos. Então não sai daí. Eu creio que você vai entrar nos propósitos de Deus. Deus vai te abençoar com uma palavra maravilhosa. Amém? Eu queria dar continuidade à nossa escola dominical, adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, adorando a Deus, honrando ao Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus estava sobre lei e ele estava admoestando os fariseus, hipócritas e os escribas. Ele fala assim, amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas ele dá um ponto e uma vírgula, aí ele fala assim, referendando, amém? Ele diz, deveis porém fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus estava debaixo de lei, mas ele estava referendando os dízimos, amém, queridos? E nós, quantos sabem que nós estamos na lei da liberdade, na nova aliança? E o escritor aos Hebreus, ele fala uma coisa bem importante para as nossas vidas, inspirado pelo Espírito Santo, amém? Ele diz assim, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, mas ali, ele fala, ali, aleluia, aquele a quem se testifica que vive. Amém? Então ele está falando acerca de Jesus, querido, que está no trono, à destra do trono de Deus, e assentou à destra da majestade nas alturas. O nosso sumo sacerdote, que está vendo a motivação, como estamos praticando o dízimo e a oferta. Amém? Devemos praticar o dízimo e a oferta. É para hoje, queridos. Você viu na velha aliança Jesus referendando acerca do dízimo e a oferta. E nós vimos também aqui em Hebreus, ele falando pelo Espírito de Deus, aqui são homens mortais o que recebem dízimos e ofertas, mas ali, aquele a quem se testifica que vive, amém? Então faça isso, querido, e você está promovendo o reino de Deus, querido, e vai desfrutar dos princípios e da promessa do Senhor. Vai desfrutar da promessa de Deus, ao qual Ele nos fala, honra o Senhor com os teus bens e a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, transbordarão de vinho os meus lagares, e se encherão fartamente os meus celeiros. Ou seja, eu não terei falta de nada, serei suprido quando eu cumpro o princípio e desfruto da promessa que Deus tem para mim, amém? Então, com esse entendimento, eu queria que nós praticássemos o dízimo e a oferta, amém? Nós podemos orar acerca disso. Nós temos os nossos endereços aí, amém? Das nossas contas, né, para você fazer a sua transferência bancária. Nós temos também o nosso Pix, que é o nosso endereço do nosso CNPJ. Você pode estar fazendo isso de forma online, aleluia. Você pode observar isso conforme você queira, amém? Conforme o teu conforto, aleluia, você quem escolhe. Vamos orar, amado? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pelo teu povo desprendido, Senhor, para cumprir esse princípio, para cumprir esse mandamento da tua palavra, e desfrutando, Pai, de prosperidade, de cuidado, da sabedoria da tua parte, Pai, do favor manifesto. Aquele que precisa de um emprego, Pai, eu te agradeço pelo emprego chegando na vida dele, Pai. Empresários, Pai, que precisa de contratos, Pai, recebendo, Pai, novos contratos na sua vida. Aquele que precisa de provisão na sua vida, Pai, chegando para pagar as suas contas, Pai, pela prática do princípio. E eu te agradeço por causa disso, pela tua bênção manifesta sobre todos os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos.
Olá, querido, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa escola dominical online. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado e esclarecido. Nesse formato online, nós iremos abordar temas que são essenciais para a nossa jornada, caminhada cristã. Hoje, iremos falar um pouco sobre a salvação. Iremos responder aquela pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? Essa dúvida será esclarecida à luz da palavra, com o ensinamento e as instruções do professor do Rema e integrante da coordenação doutrinária, Marcelo Saraiva. Enfim, tenha uma boa aula e tenha um bom dia. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos. É um privilégio, é um prazer e eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui tocando o teu coração com a palavra. Eu quero que você juntamente comigo faça uma oração pedindo a Deus espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus, nessa noite nós te damos graças, te agradecemos por teu poder, te agradecemos por teu espírito que nos ensina a tua palavra. Te pedimos espírito de sabedoria e revelação para entendermos a tua vontade. Queremos estar iluminados, esclarecidos, Pai, cheios da forte convicção de Cristo nosso Senhor. Teu espírito nos fazendo perceber, Pai, teu espírito vivificando essas verdades em nossos corações. Somos gratos pela oportunidade que temos de expor a nossa vida à tua palavra, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, essa pergunta sobre uma vez salvo, salvo para sempre, ou se é possível perder a salvação, não é algo recente que essa pergunta, não. Através dos séculos, muitos outros cristãos fizeram a mesma indagação. De fato, durante a ministração, eu vou até te mostrar, pontuar, que durante um período da igreja, um período crítico da igreja, ela enfrentou esse embate doutrinário, esse engodo doutrinário sobre uma vez salvo, se eu estou salvo, eu posso fazer qualquer coisa aqui na terra e não vai comprometer a minha salvação. Mas antes de chegarmos lá, eu quero falar sobre o livro do princípio. O livro do princípio mostra como foi que o primeiro homem, ou a primeira criação, ela falhou em fazer a vontade de Deus e perdeu os benefícios que Deus havia dado a ele. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Muitas verdades que hoje nós debatemos, muitas verdades que nós conversamos hoje em nossos dias, a gente vai encontrar explicação no livro do princípio, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero ler ainda outras passagens no livro de Gênesis, que falam o que aconteceu com Adão. Amém? Gênesis capítulo 2, agora o versículo 15. Olha só o que está escrito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E eu peço que você repita comigo, para cultivar e guardar. Eu sei que algumas pessoas falam sobre a primeira profissão que existiu na face da terra. A Bíblia mostra, Gênesis mostra, Deus colocou Adão com uma responsabilidade de cultivar e guardar. E aí o versículo 16 de Gênesis 2 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quero abrir um parênteses. Se você observar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre reivindicou a obediência do homem. Geralmente, quando eu estou ministrando, ensinando, eu pergunto: você crê na Bíblia de capa a capa e até nos mapas? É unânime a concordância, os irmãos falam que creem, pois do começo ao fim de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre reivindicou a obediência do homem. E o versículo 16 fala: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ou como outra versão diz, este mandamento: de toda árvore
do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por favor, repita comigo, certamente morrerás. Se a gente observar essa expressão aqui do versículo 17 no hebraico, literalmente está escrito, morrendo morrerás. De fato, o mesmo verbo, a mesma palavra, certamente é morrerás, é morrendo morrerás. Então, a gente observa que Deus, ele deu um mandamento ao homem, de fato ele deu uma responsabilidade. Adão deveria cultivar o jardim, ele deveria guardar, e aí o 16 fala, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos o final da história. Adão, a primeira criação de Deus, desobedeceu, pecou, tomou do fruto e o comeu e morreu espiritualmente. Isso aconteceu, irmãos, com a primeira criação. Porque eu comecei a falar, pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis fala sobre a primeira criação. E daqui a pouco eu vou falar sobre a nova criação. Você está lembrado muito bem que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. No grego fala nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando Paulo fala sobre uma nova criação, Paulo está falando em contraste a uma antiga criação, a uma primeira criação. E essa primeira criação é a raça adâmica, esse texto que nós acabamos de ler. Biblicamente falando, aqui na face da terra, só existem duas criações, os descendentes do primeiro Adão e os descendentes do último Adão. Eu vou citar esse texto, vou mostrar em 1 Coríntios capítulo 15 e muitas outras passagens. Mas voltando aqui ao contexto, como nós percebemos, Deus deu um mandamento ao homem, Deus disse para ele não comer, porque no dia em que ele comer certamente morreria. Adão desobedeceu, ele pecou. Repita comigo, ele pecou. E porque ele pecou, se cumpriu o que Deus havia dito sobre ele, sobre o que aconteceria caso houvesse uma desobediência. Ele, naquele momento, ele morreu espiritualmente, 930 e poucos anos depois foi que morreu naturalmente. Morrendo, morrerás. E eu quero só relatar, te mostrar como foi que aconteceu isso no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós já lemos dois versículos do capítulo 1, três versículos do capítulo 2 e agora vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Aí depois vou passar sobre a nova criação. E vou falar se é possível a pessoa perder a salvação, ou uma vez salvo, salvo para sempre. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí o versículo 7. Abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Observe,
Adão, até antes da queda, ele nunca teve medo, sentimento de vergonha ou inferioridade. Não. Aí ele diz, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Pronto. Quero encerrar por aqui para a gente comentar. Sabemos o final, o drama, o dilema que Adão enfrentou. Ele pecou, perdeu o acesso à presença de Deus, perdeu a filiação, perdeu justiça, perdeu muitos benefícios. Isso aconteceu com a primeira criação, com Adão. Só que a Bíblia fala, irmãos, sobre uma nova criação. A gente vai chegar lá. A morte espiritual aconteceu com a primeira criação. Só para você ter ideia, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, quando ele vai falar daquilo que aconteceu lá no Éden, Paulo, de forma bem clara, ele explica que houve um reinado da morte espiritual no Antigo Testamento. Como assim, professor Marcelo? Olha só, abre a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Paulo, nessa carta aos Romanos, é o livro em que ele mais fala sobre justiça, a nova posição em Cristo dada por Deus através do sacrifício do seu Filho. E olha só o versículo 14, Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Repita comigo, reinou a morte. Agora pula para o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pela segunda vez a expressão reinou a morte, e agora o verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte. Capítulo 5, o verso 14, 17 e 21, fala, reinou a morte, o pecado reinou pela morte. O Antigo Testamento registra o reinado da morte espiritual. Amém? Ah, professor Marcelo, quer dizer então que todos aqueles que nasceram da descendência de Adão nasceram mortos espiritualmente? Uma criança, ela nasce morta espiritualmente, pecadora? Não, ela não nasce. E, claro, não cabe aqui eu explicar isso. Eu vou explicar sobre o fato se é possível ou não um cristão hoje perder a salvação. Amém? Esse assunto sobre uma criança não nascer pecadora é algo que mais na frente a gente pode explicar. Mas o que eu quero que você entenda é isso, é que uma criança não nasce pecadora, ela nasce sim descendente da raça adâmica, e quando Adão pecou, ele infelizmente condicionou toda a sua descendência, a raça adâmica, a que quando um pecado for cometido, essa pessoa morrerá espiritualmente instantaneamente, assim como Adão pecou e morreu. Estão comigo? Eu sei que talvez você possa lembrar de um texto que está escrito no Salmo 51, verso 5, que diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Sim, mas esse texto, Davi não está dizendo que nasceu pecador, não, de forma alguma. Aqui ele está falando do contexto, do ambiente em que ele nasceu. Eu vou te citar duas outras passagens que explicam isso que Davi falou. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, quando uma criança nasce, ela nasce em um ambiente espiritualmente hostil. De fato, Pedro fala que existem as contaminações do mundo, o pecado está no mundo, e mais cedo ou mais tarde, aquela criança que é descendente do primeiro Adão, e Adão condicionou a raça, a sua descendência, a que quando o pecado for oferecido, a pessoa desobedece, peca e morre espiritualmente instantaneamente. Eu vou citar um texto que Paulo cita o seu exemplo para te ilustrar. E a outra passagem está em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição adquiriste de vossos pais. Se eu for conversar com você, com certeza eu vou perceber que você, e conhecendo teus pais, que você
trouxe alguma bagagem comportamental que você adquiriu de seus pais. Não somente isso, mas muitas outras coisas. E esse texto fala que por tradição recebeste de vossos pais a vossa vã maneira de viver. São as contaminações do mundo, o ambiente em que a criança está é que mais cedo ou mais tarde vai fazer com que ela perca a vida de Deus ou aquela inocência, como nós comumente falamos. Olha só, para reforçar o entendimento de que uma criança não nasce pecadora. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observe que aqueles que pecaram, esses que carecem da glória. Agora abre tua Bíblia em Romanos no capítulo 5, no versículo 12. Romanos 5, 12. Glória a Deus. Olha só o que é que o texto diz. Romanos 5,12 fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos nasceram pecadores. Eu falei errado propositalmente para te chamar a atenção. Vou ler novamente o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ora, se o pecado entrou no mundo, é porque houve um momento em que o pecado estava do lado de fora. O pecado foi introduzido por Adão, a Bíblia diz por um só homem. Você concorda comigo que esse um só homem a quem esse texto se refere trata-se de Adão? Sim. Foi Adão que pecou, e não somente isso, mas ele introduziu o pecado no mundo, e o pecado passou a estar nos corações de outras pessoas, porque outras pessoas também pecaram. É o ato de pecar que faz com que aquela pessoa perca a vida de Deus. Isso acontece com a raça adâmica. Posso ter um amém? Versículo 12 novamente. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, aqui é a morte espiritual, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos tiveram o ato de pecar. A partir do momento em que um descendente do primeiro Adão tem o ato de pecar, a morte que chegou a Adão por causa do seu pecado também chegará a essa pessoa. E só para fechar esse contexto, eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele está citando a sua experiência, e a experiência de Paulo retrata a experiência de todo descendente da raça adâmica. Só para você ter ideia, irmãos, como isso é importante entender, que a raça adâmica foi condicionada a quando o pecado for oferecido, a pessoa pecar e morrer espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 3, porque o que fora impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus, ele não poderia nascer diretamente através da raça adâmica. Jesus teve que nascer de uma forma sobrenatural. De fato, as três pessoas que nasceram de forma sobrenatural são Adão, Eva e Jesus. Jesus não poderia nascer debaixo da raça adâmica, porque a raça adâmica, por assim dizer, foi condicionada, amaldiçoada pelo pecado. Ele teve que nascer de uma forma sobrenatural. E a Bíblia diz que, Romanos 8,3, em semelhança de carne pecaminosa. Ele tinha que nascer semelhantemente da forma que o primeiro Adão nasceu, de forma sobrenatural. Amém? Então, vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 1. Romanos 7, 1 diz, porventura ignorais, irmãos, pois fala o que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida? E aí Paulo começa a falar sobre a lei conjugal, e aí estica um pouco mais sobre a lei, e pula agora para o versículo 7, do capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado,
tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, antigamente, sem a lei eu vivia. Você sabe muito bem que quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo, e ele está relatando o que aconteceu com ele no passado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Repita comigo, eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Por acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por favor, para por aqui. Eu não vou continuar o restante. Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos, e aqui nesse contexto nós encontramos várias verdades. A primeira é que Paulo, ele faz um trocadilho. Ele estava na graça em Cristo, mas ele falou do passado dele, quando estava na lei e tentava fazer a vontade de Deus e não conseguia. E ele fala, outrora sem a lei eu vivia. Ora, quando Paulo nasceu, já havia o farisaísmo, já havia os saduceus, os fariseus, os escribas, já havia a lei mosaica. Quando é que Paulo vivia sem a lei? Quando ele era criança e nem ler ele sabia. Ele não tinha entendimento sobre a lei. Mas aí o que acontece? Outrora sem a lei eu vivia, sobrevindo o pecado, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo, ele está citando a sua experiência como descendente do primeiro Adão, e o que aconteceu com Paulo acontece com todo aquele que é descendente do primeiro Adão. A morte espiritual chega, Paulo fala, eu vivia, eu morri, vida, morte, me matou, causou-me a morte. Paulo perdeu a vida de Deus por ser descendente do primeiro Adão. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação ou uma nova criatura. A gente vai ver esse texto. Eu quero só, para finalizar o contexto, ler o capítulo 7 de Romanos, alguns versículos na versão fácil de ler, que traz uma compreensão melhor. Olha só. Romanos 7, versículo 7, na versão fácil de ler. Não quero com isso dizer que a lei e o pecado sejam a mesma coisa. Não, de maneira nenhuma. Mas a lei era a única maneira de eu vir a saber o que é pecado. Por exemplo, eu nunca saberia do pecado que há em mim se a lei não dissera não cobice. Mas por intermédio do mandamento, o pecado encontrou um jeito de criar em mim toda espécie de cobiça. Mas sem a lei, o pecado não tem poder. Eu tinha a vida sem a lei, antes de conhecer a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado começou a viver. Eu morri espiritualmente. O mandamento que era para dar a vida, mas trouxe somente a morte. O pecado encontrou um jeito de enganar e por meio do mandamento, ele usou o mandamento para me fazer morrer espiritualmente. A lei é santa, o mandamento santo, reto e bom. Isso quer dizer, aquilo que é bom me conduziu à morte? De maneira nenhuma. O pecado que usou o que era bom para me conduzir à morte. Estão comigo? Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, fala que quem está em Cristo é uma nova. Repita comigo, eu sou uma nova criação. Todo filho de Deus, todo aquele que professa a Cristo como seu Senhor e Salvador, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você sabe muito bem que a nova criação é a recriação do espírito humano. É quando a pessoa volta a ter uma comunhão com Deus. Ela volta porque a Bíblia diz que dele nós viemos. A palavra fala em Hebreus que Deus é o Pai dos Espíritos. Jesus certa vez disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Quando um homem e uma mulher se casam e decidem ter um filho, eles, por serem pessoas que habitam no corpo de carne, só podem gerar carne, só podem dar carne. Deus, que é espírito, só pode dar espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que eu quero que você entenda é que uma vez que aquele casal decide ter um filho, eles tiveram aquele filho, mas o espírito vem de Deus, que é o Pai dos espíritos. É Deus quem coloca um ser espiritual naquela criança, naquele bebê. E a pergunta que eu te faço é, quando aquela criança, aquele ser espiritual entra naquela criança, ela entra morta espiritualmente? Não. As contaminações do mundo, a vã maneira de viver que por tradição adquire dos pais é que vai fazer com que mais cedo ou mais tarde o pecado chegue naquela criança. Infelizmente, por ser descendente do primeiro Adão. Mas, quando ela confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa se torna uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. No grego fala nova criação. Quando Paulo fala nova criação, ele fala em contraste a uma antiga criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Abre agora a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo aqui explica outras verdades. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Olha só o que Paulo disse. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Repita comigo, alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Para por aí, eu quero enfatizar o verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Eu te pergunto, quem foi o primeiro Adão? Ora, é óbvio que foi Adão. E o último Adão? Jesus. A Bíblia fala que o último Adão é semelhante ao primeiro. O primeiro Adão era sem pecado, era puro, perfeito, porém pecou, desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu espiritualmente, instantaneamente. O primeiro homem, Adão, é alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ah, professor Marcelo, captei vossa mensagem. Um filho de Deus, um cristão, uma pessoa que é da nova criação, se ela cometer um pecado, ela não morre espiritualmente, instantaneamente, assim como Adão morreu. Mas mais cedo ou mais tarde, ela corre o risco de sim morrer espiritualmente. O que eu quero te dizer, irmãos, é que é possível sim. Existe a possibilidade de uma vez a pessoa receber a salvação em Cristo, perder essa salvação. Uma vez que ela foi salva, é responsabilidade dela, por assim dizer, dar uma manutenção em sua salvação. Como assim? Alimentar-se da palavra, ter uma vida, um devocional de oração da palavra. Porque, entenda, eu sei que existem dois extremos. E você sabe que todo extremo é precipício, é beira para um precipício. Existem pessoas que creem o seguinte, que não importa o que a pessoa faça aqui na terra, ela nunca vai perder a salvação. Por outro lado, tem aquele que pensa o seguinte, basta o crente cometer um pecado que Deus dá a descarga e pronto, ele vai para o inferno, né? Mas não é assim, nem tanto, nem tão pouco. Se não é possível uma pessoa perder a salvação, por quê? Existe tanta advertência, eu estou falando do Novo Testamento, sobre como nós devemos andar. Se existe advertência, é porque existe o perigo de acontecer. Nosso país é repleto de rodovias, e existem algumas rodovias que são perigosas e outras nem tanto. Mas se você observar essas rodovias perigosas, tem placa de sinalização. A placa, ela mostra um perigo vindouro. Se tem placa, tem o perigo de acontecer. Se tem advertência na Bíblia, existe o perigo de acontecer sim. É possível sim, e eu vou te mostrar isso, que é a possibilidade de uma pessoa perder a salvação que ela recebeu em Cristo. Amém? Olha só,
Abre tua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Aleluia. Eu sei que talvez você lembre de alguns textos, quando Jesus disse, aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Só que o que eu quero que você entenda, irmãos, é que todas essas passagens que Jesus fala sobre ir a ele não vai lançar fora, Jesus ele não comenta o fato sobre o pecado. Existem muitas outras passagens que falam sim sobre o pecado e o arrependimento necessário para com aquele que pecou. Estão comigo? Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu peço que você repita comigo isso. Gera a morte. Na versão fácil de ler, o versículo 15 diz: Estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz o pecado, e o pecado, depois de crescido, gera a morte. Quando uma pessoa peca, estou falando de um cristão, ele dá início a um processo espiritual degenerativo, gera a morte. Mas por que ele não morre espiritualmente semelhante a Adão, instantaneamente? Porque existe a obra do Espírito Santo de vivificá-lo, porque o primeiro homem, Adão, foi feito homo vivente, e o último Adão, Espírito vivificante. Existe a obra do Espírito Santo de vivificá-lo e impedir que ele morra espiritualmente, assim como Adão morreu. Porém, existe a possibilidade, mais cedo ou mais tarde, se ele continuar no pecado, ele morrer espiritualmente. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 12, o que é que Paulo fala? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, porque como se constrangido a viver na carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Tem uma versão que fala morte espiritual. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Como você percebeu pelo sotaque, eu não sou paraibana. Minha esposa é paraibana, meus filhos são paraibanos, mas eu sou cearense. Todo ano, no período de janeiro, eu vou a Fortaleza. São mais ou menos 630 quilômetros, só que eu vou de carro. Mas vamos supor que eu vá a pé. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu chegar lá, mas se eu perseverar, ainda que eu esteja cansado, mas se eu perseverar, caminhando dia após dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou chegar lá. A Bíblia diz que se uma pessoa cristã, porque Romanos foi escrito para crentes, ela vive segundo a carne, ela está caminhando em direção à morte. E é questão de tempo. Assim como é questão de tempo eu sair de Campina Grande e chegar em Fortaleza a pé, é questão de tempo, porque eu estou caminhando em direção à Fortaleza. Assim também uma pessoa que caminha, que ela vive segundo a carne, ela está caminhando para a morte. Mas tem outras passagens, existem outros textos que falam sobre isso. Amém? Vamos lá. E sobre esse assunto, irmãos, existem muitos outros pormenores, existem muitas outras explicações. De fato, não dá para se esgotar esse assunto em uma ministração. Eu te aconselho, eu te exorto a adquirir a literatura do irmão Reagan, porque em muitos textos ele fala sobre esse assunto. O livro Crescendo Espiritualmente, ele fala sobre isso. Tem um livro, A Igreja Triunfante, em que o próprio irmão Reagan relata um triste acontecimento que ele presenciou de uma cristã, ela apostatar. Eu te aconselho a leitura desse livro. Certa vez eu ouvi uma frase venenosa. Por que eu digo venenosa? Porque parece bonita, mas quando a gente lê a Bíblia percebemos que tem um veneno. Eu vi certa vez um pregador falar isso. Se eu recebi a salvação pela graça, por que eu vou perder pelas obras? Ele falou isso por causa do pecado, por causa de algumas práticas. E é interessante que algumas pessoas, quando falam isso, têm até uma impostação de voz. Se eu recebi a salvação de Cristo pela graça,
por que eu vou perder pelas obras? A questão é que essas obras, o pecado não é uma obra qualquer. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 6, sobre o arrependimento de obras mortas. O pecado é uma obra que mais cedo ou mais tarde conduz à morte. A Bíblia fala, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nesse texto, o escritor aos Hebreus está falando sobre os pilares da fé cristã. Esse prédio é sustentado por colunas, por pilares. A vida de um cristão é sustentada por alguns pilares, pilares de convicção. Se essas convicções estão bem firmadas, pode vir qualquer ensino errado, qualquer vento de doutrina, qualquer doutrina peçonhenta, aquele crente não vai ceder. Se, porém, esses pilares não estão bem firmados, bem fincados, existe a possibilidade desse cristão ser removido da sua convicção. Hebreus 6, 1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Olha só, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu costumo dizer isso. Hoje eu congrego no Verbo da Vida aqui em Campina Grande, no Verbo da Vida sede, mas já aconteceu de eu estar em algumas cidades onde não tem nenhum Verbo da Vida, e na ausência de um Verbo da Vida, eu, como cristão, posso visitar qualquer igreja cristã, desde que essas pessoas creiam juntamente comigo em pelo menos 6 doutrinas básicas. O que nos identifica como cristãos é o fato de acreditarmos nessas 6 doutrinas básicas. Eu quero te explicar isso novamente. Existem muitos ensinos errados, irmãos, que têm induzido cristãos a uma prática de pecado, brincando com o pecado como se não houvesse consequência. E há consequência. Amém? Frases bonitas, aparentemente espirituais. Se eu recebi a graça de Cristo, a salvação pela graça, por que eu vou perder pelas obras? Só que essas obras não são quaisquer obras, são obras mortas, e Hebreus fala sobre arrependimento de obras mortas. Porque o pecado que matou Adão, mais cedo ou mais tarde matará um cristão. O pecado matou Adão instantaneamente e também pode matar um cristão, mais cedo ou mais tarde. Na prática, irmãos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas vamos voltar aqui para o contexto. Eu posso visitar qualquer igreja, desde que essas pessoas creiam comigo em 6 doutrinas básicas. Se você for observar, comparando com religiões, existem religiões pseudo-cristãs, que se dizem cristãs. Quando a gente passa pelo filtro, pelo crivo de Hebreus 6, a gente percebe que não são cristãos. Como assim? As testemunhas de Jeová são cristãos? Não, porque eles negam juízo e ressurreição. Espiritismo é cristianismo? Não, eles negam juízo e ressurreição. Qualquer crença que negue, basta negar um desses pilares da fé cristã, deixa de ser cristianismo para ser qualquer outro ismo. Pode ser budismo, shintoísmo, confucionismo, islamismo, russelismo, mas não é cristianismo. O que nos identifica como cristãos são esses 6 pilares. E o primeiro é arrependimento de obras mortas. Para quem é o arrependimento? Repita comigo, para quem pecou. Por que arrepender-se? Porque se um crente hoje, claro, o arrependimento é não somente para o mundo, mas também para cristãos. Porque João Batista pregou sobre arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento, Pedro e Paulo pregaram sobre o arrependimento. Se bem que quando Pedro e Paulo pregaram sobre o arrependimento, existe um acréscimo, porque Pedro e Paulo disseram: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Só que eu e você já nos arrependemos e nos convertemos. E se acontecer de um cristão cometer algum pecado, o que ele deve fazer? Se converter novamente? Não, ele já é convertido. O que ele precisa fazer é arrepender-se. O que ele precisa fazer é aquilo que está de acordo com 1 de João. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
E eu peço que você abra lá esse texto de 1 de João. Eu ainda tenho muitas outras verdades para falar sobre a possibilidade de um cristão perder a salvação. 1 de João, capítulo 1. Olha só. Esse texto, o apóstolo João 4 vezes cita a palavra comunhão. O que aconteceu? Eu costumo usar essa comparação. Existe uma família, o marido e a mulher. E eles tiveram uma discussão. Eles deixaram de conversar, de se comunicar durante 1 hora. Deixaram de ser marido e mulher? Não. Continuam tendo o mesmo relacionamento de marido e mulher, mas houve uma ruptura de comunhão. Mas a briga foi feia, não somente 1 hora, mas um dia inteiro sem conversar. Deixaram de ser marido e mulher? Não. Deixaram de ser uma família? Não, mas houve uma ruptura de comunhão. Mas a briga foi feia demais. 3 dias sem conversar. Nesses 3 dias que eles romperam a comunhão, deixaram de ser marido e mulher? Não. Houve uma ruptura de comunhão. É mais ou menos isso que acontece entre Deus, o crente e o pecado. Porque o pecado, quando um crente está em pecado, ele não morreu espiritualmente instantaneamente, mas houve uma ruptura de comunhão. 4 vezes em 1 de João, capítulo 1, encontramos a palavra comunhão. O pecado traz uma ruptura de comunhão. E se você observar, o versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão a primeira vez. Diga comunhão. Conosco. Ora, a nossa comunhão, segunda vez, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. Ora, a mensagem que dele da parte ouvimos é esta: que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão, a terceira vez, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, não dá para comentar sobre isso. Algumas pessoas, elas falam, tá vendo? Todo mundo é pecador. E aquele que diz que não peca já está pecando. Não é isso que o apóstolo João está dizendo. Ele está falando sobre um cristão que rompeu a comunhão, ele está em trevas, mas ele afirma que está tudo muito bem. Como pastor, eu já cheguei para alguns membros e perguntei, e aí, abençoado, como é que está a tua vida? Pastor, está tudo muito bem, só que no coração eu tinha uma nota, não está tudo muito bem. Estão comigo? É isso que acontece, é um tipo de crente que rompeu a comunhão e ele continua dizendo, está tudo tranquilo, está tudo muito bem, mas não está. E nesse caso ele está mentindo. Por quê? Porque ele está em pecado. Mas se ele confessar os seus pecados, e observe que Deus está só esperando aquela pessoa reconhecer. Existe uma passagem em Apocalipse que fala, Jesus dizendo, dei tempo para que se arrependesse. Então, Deus está esperando o arrependimento. Posso ter um amém? Está. Deus está esperando o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero mostrar outras passagens, estou finalizando. Hebreus capítulo 3, olha só o que aqui diz. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato o guardarmos firmes até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. E quando se diz, hoje se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Outro texto,
que está escrito em Hebreus. Abre tua Bíblia em Hebreus no capítulo 10. Aleluia. Hebreus 10. Voltando àquele contexto das 6 doutrinas básicas e sobre o pecado, eu quero te orientar, te aconselhar a não ler qualquer literatura, qualquer livro, não. Porque existem muitas literaturas. Talvez você já tenha feito o rema e você sabe que na prova do rema tem aquela casca de banana. O professor formula uma afirmação, coloca uma vírgula e no final coloca a casca de banana, tornando toda aquela frase errada, equivocada. Algumas pessoas caíram na casca de banana. Assim também acontece com alguns livros. Existem alguns livros, e eu lembro de um, em que um certo escritor disse que o sangue de Jesus Cristo é como uma cachoeira que vai nos limpando automaticamente. O que é isso? Ele baniu da sua literatura um pilar da fé cristã, o arrependimento. Ele baniu de seu ensino a necessidade dos cristãos se arrependerem. E claro, quem precisa se arrepender é aquele que pecou. Eu te pergunto, você pecou? Não pequei. Então não precisa. Qual é a roupa que precisa ser lavada? A roupa limpa ou a roupa suja? A roupa suja. Se a roupa está suja, tem que ser lavada. E se a roupa está limpa? Continua a tua vida. Amém? Então existem essas pequenas frases, e apenas citando isso, e são ensinos que não são cristãos e são perigosos. Certa vez eu ouvi essa afirmação de um certo pregador: o sangue de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso, que nos livrou dos pecados do passado, do presente e do futuro. Aí um crente esperto pensa, peraí, quer dizer então que eu tenho um crédito pré-aprovado, posso fazer o que eu quero e não vai ter consequências? Olha só o que é que diz em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Porque se vivermos deliberadamente, verso 26, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ah, pastor Marcelo, mas quando um crente peca, ele não morre espiritualmente instantaneamente. Ele não perde a salvação no mesmo instante. Concordo com o que você está afirmando. Quando um cristão peca, ele não perde a salvação instantaneamente, mas ele perde algo. Dependendo do que ele fez, ele pode perder a sua saúde, ele pode perder a admiração dos seus filhos, ele pode perder o seu casamento. Até perder a salvação, ele perde inúmeros outros benefícios. E se ele perseverar e não houver um arrependimento, existe a possibilidade sim dele perder a salvação. Apenas para te mostrar isso, eu peço que você leia a sua Bíblia em casa, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Aqui está falando sobre uma pessoa com um coração impenitente, um crente que não quer se arrepender. E para finalizar, eu vou te mostrar um outro exemplo que Paulo cita em suas cartas. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha só o que é que Paulo fala. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, de haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, vós andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para quem fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, então houve um juízo divino, um julgamento e uma sentença, já sentenciei que o autor de tal infâmia seja, verso 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus. Jesus não estava alheio a isso, estava participando desse juízo divino. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Primeiro fato, carta aos Coríntios era carta a cristãos. O problema que estava acontecendo na igreja de Corinto era pior do que estava acontecendo lá fora no mundo. E Paulo disse, vocês nem chegaram ao ponto de lamentar e fosse tirado do meio de vocês essa pessoa que fez tamanho ultraje. Quem tamanho ultraje praticou?
ainda que eu esteja presente em pessoa, estou ausente em pessoa, estou presente em espírito, eu já sentenciei. Houve um julgamento, um veredito, já sentenciei que o autor de tal infâmia seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Mas espera aí, não era crente? Não estava na igreja? Eu costumo dizer que essa pessoa estava por um fio de um cabelo de um sapo para perder a salvação. Dos males o menor. Era preferível essa pessoa ter os seus dias abreviados aqui na terra, porque estava brincando com o pecado, do que ainda continuar vivendo, brincando com o pecado, correr o risco de morrer espiritualmente e passar a eternidade no inferno. Foi drástico, mas diante do que aconteceu, Paulo teve que tomar essa medida drástica, entregar para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo teve que exercer um juízo, uma disciplina divina, para que aquele homem, o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Eu sei, irmãos, que existem muitas outras passagens que falam sobre a importância de eu e você darmos uma manutenção em nossa vida espiritual, de nós não brincarmos com o pecado, de nós mantermos a nossa vida cheia da palavra, cheia do Espírito em comunhão com Deus. Amém? Sei que você foi abençoado, sei que o que eu falei não esgotei de forma alguma o assunto, mas o que eu te falei trouxe material suficiente para te trazer uma advertência e a gente continuar sendo zelosos com a nossa vida, com a nossa comunhão com Deus. Amém? Então, tenha um dia abençoado na prática da palavra e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e um forte abraço a você. Amém, querido? Tenho certeza que você foi grandemente abençoado esta manhã, que você foi edificado, que as suas dúvidas foram sanadas durante esse período de ministração e agora compete a cada um de nós praticarmos aquilo que ouvimos, tá bem? E teremos vários momentos de edificação, de esclarecimentos como este. E também temos mais outras novidades nessa escola dominical no formato online. Uma delas é o sorteio. Então você que está aí na sua casa, tira uma foto com a sua família, com os seus amigos que estão acompanhando a escola dominical, posta nos stories do teu Instagram, tá certo? Marca o arroba da nossa igreja, o arroba Verbo Distrito e a hashtag Escola Online, tá certo? Marca a igreja, arroba Verbo Distrito e a hashtag Escola Online. E nós iremos fazer o sorteio de um livro que vai certamente edificar a tua vida. Logo mais à noite iremos anunciar o ganhador deste livro. Então não perde, tira a tua foto, marca a igreja e coloca a hashtag Escola Online. E logo mais à noite teremos nosso culto de celebração. Será um culto maravilhoso, especial. Será o lançamento do projeto Pequeninos aqui na nossa cidade, em Campina Grande. E a nossa igreja irá estar sediando esse projeto. Então, receberemos uma ministração poderosa do pastor Jairo Pacheco, que é o líder desse projeto, o Projeto Pequeninos, e vai ser uma noite maravilhosa. Então, chama a tua família, chama os teus amigos para essa noite, porque será um tempo poderoso. Tenha uma excelente manhã, um bom almoço e até mais.